noite, Igreja Distância. Vocês estão bem? Podem se assentar, louvor maravilhoso, muito obrigada. Quero uma fardinha dessa também, meninas, achei vocês muito elegantes. Quem está no melhor lugar que poderia estar em um domingo? Gente, que bom estar aqui mais uma vez. Vocês já me conhecem, eu sou figurinha carimbada aqui nessa igreja e para mim é motivo de muita honra e prestígio. Mas dessa vez eu vim com um propósito além de ministrar aqui na igreja e eu vim acompanhada. Então eu queria iniciar essa reunião explicando para vocês um pouquinho do que eu estou fazendo aqui nessa semana. E quero começar apresentando minha equipe. Iris, Eduarda, fiquem de pé onde vocês estão, por gentileza. Trouxe essas duas moças lindas de Aracaju. Eduarda, ela vai estar com a gente na parte da mídia. Iris, ela é biomédica e técnica de enfermagem, vai estar com a gente também palestrando nas reuniões que eu vou explicar já já. Podem sentar. Temos John. Quem conhece Big John aqui? Gente, Big John, eu acho que depois da igreja dele é estância para todo lado. Ainda bem que o pastor dele não tem ciúme dele, porque se tivesse, ia dar ruim, porque ele tem muito carinho por vocês. Ele está chegando já já, junto com Luciana, que também faz parte da nossa equipe. Então, somos 5. Acabou de chegar. Oi, John, que bom que você chegou em paz. Cadê Lu? Tá aí, né? Pronto, estou apresentando vocês. Então, John e Lu fazem parte da nossa equipe também. E nós vamos passar toda essa semana até sexta-feira aqui, realizando um projeto chamado TPM, Tempo para Meninas. E em vez de eu explicar o que é, eu queria mostrar para vocês em um vídeo. Então, a mídia vai soltar esse vídeo agora e já adianto que... Gabriela Brandão, já adianto que tem legenda, tá? I want to talk to you today about a project called TPM, Tempo para Meninas, from Portuguese, Time for Girls. We aim to provide a safe space only for girls where we can address topics concerning our female universe. We have a doctor who starts addressing topics as the girl's physiology, about the period cycle, about pregnancy prevention, where does life begin? And then I take over, I bring topics and information to their soul and their hearts. We talk about sexual purity, about sexual abuse, about abortion, fatherlessness, and the power of forgiveness. You see, this program is a combo where we bring a material resource, which is a washable pad that we give away to the girls in real need. And we also bring resources to their heart, to their mind, and to their soul. If you want to host a TPM meeting, maybe in your church, maybe in your school, maybe in your local community, contact us, send us an email, send us a message. Let's fight for our girls. I believe we have a generation of young girls who need to know their value, who need to know how much they are loved. It's time for girls, and the time is now. É tempo para meninas. E o tempo é agora. Então, esse vídeo consegue dar para vocês um resumo, né, do que se trata esse projeto. E nós temos realizado esse trabalho não somente no interior da Bahia, de Sergipe, mas também na Zâmbia, em Moçambique, na África do Sul. Em abril estamos indo para Moçambique. E em julho estamos indo para o Marajó. E aprove ao Senhor, graças ao convite dos seus pastores, ao coração deles, sempre voltado para um trabalho externo, além das 4 paredes, que nós estivéssemos aqui. E nós somos extremamente gratos a vocês, a essa igreja que está nos acolhendo para nós realizarmos esse trabalho, para abençoar as suas meninas. Nós estamos aqui para amar as meninas da sua cidade, da sua região. E isso não seria possível se nós não tivéssemos o apoio dessa igreja e, mais especificamente, o apoio de Fabíola e de Josi. Eu queria que vocês ficassem de pé, mulheres de Deus. Pode ficar de Fabiana. Fabi e Josi, salva de palmas. Aleluia.
Nós somos extremamente gratas a vocês por usarem o seu acesso junto à Secretaria de Educação e às escolas. Você sabia que a sua profissão é um campo missionário? O seu local de trabalho é um campo missionário? Você pode usar a sua profissão para, de fato, manifestar o reino ali. E elas duas não somente articularam essa agenda para nós, como também estão nos acolhendo, nos dando todo o suporte. Então, eu queria pedir para vocês, Igreja Distância, para estarem orando por nós ao longo dessa semana. Eu não sei se vocês perceberam, mas é muito mais do que uma palestra, né? Eu falo para Deus, eu não sou palestrante, eu não sou coach, eu sou ministro do teu evangelho. Então, todas as vezes que eu estou com essas meninas, eu oro e clamo ao Espírito Santo para ministrar o coração delas. Amém? Tem sido experiências muito boas. A gente fala que a gente traz não somente conhecimento para a mente delas, o que é importante, que elas tenham informações. Tem até professoras que ficam na reunião e no final dizem assim, mulher, eu nem sabia que era assim, uma macaca véia daquela que não sabe nem como funciona o ciclo menstrual. Aí eu digo assim, que bom que você ficou na reunião também. Mas a gente começa abordando temas que eu digo que é informações para a mente, mas depois a gente vai migrando para ministrar o coração delas e ao espírito delas. Eu posso dizer para vocês que o saldo das nossas reuniões, eu não me lembro de nenhuma menina que não tenha aceitado a Jesus no final das reuniões. Eu sempre consigo fazer de forma tão explícita, não, mas eu sempre consigo conduzi-las para a paternidade de Deus, o que funciona em todos os lugares. Então, a gente tem uma agenda começando a partir de amanhã cedinho, 7 da manhã a gente já está na estrada, vamos fazer 2 ou 3 escolas por dia e a gente vai embora sexta-feira. Então, estejam orando por nós. Nós cremos no poder que existe na palavra de Deus para trazer dignidade para as nossas meninas. Amém? Então, eu queria compartilhar também um pouquinho sobre essa experiência, porque realizando esse trabalho, acho que já tem quanto tempo? Vai fazer 3 anos que a gente vem realizando esse trabalho e eu tenho sido exposta a muitas histórias. E nessas histórias, muitas vezes, existe muito sofrimento. Eu lembro que a gente estava em abril do ano passado, em uma cidade em Cruz das Almas, lá, acho que é Recôncavo Baiano, né? E aí, no final, a diretora da escola veio me abraçar em prantos. E eu acolhi, abracei, eu imaginei que ela tinha sido tocada pela mensagem. E aí ela falou assim, bem pertinho no meu ouvido, ela falou assim, Gabi, das meninas que a gente tem aqui nessa reunião, mais da metade já foi abusada sexualmente. Eu fiquei estarrecida, porque o contato direto nessa realidade mostrou para mim que eu não tinha noção de como isso é sério. E quando eu vi a diretora em prantos me falando isso, eu digo assim, gente, eu vivo numa bolha, porque eu não tenho ideia do que está acontecendo lá fora. E ela falou assim, semana passada, uma menina foi estuprada no caminho da escola por um desconhecido, vindo estudar. Eu lembro que a gente fez a semana inteira de reuniões, teve dias que nós tivemos 4 reuniões diferentes. E aí John monta a estrutura, a gente muda de escola, vai para outro lugar e monta a estrutura, desmonta. Um calor absurdo, mas a gente deu o nosso melhor em cada reunião. Eu lembro que no final dessa semana de reuniões, a gente voltou para a casa onde a gente estava hospedado. Os meninos estavam doidos para ir para a praia, porque moram em Feira, né? Então, tá perto de praia, quer ir para a praia. Mas eu lembro que eu só conseguia... Eu me encolhi em posição fetal, assim, no canto do quarto. E eu precisei, assim, de uns 40 minutos só para assimilar tudo que eu tinha visto, ouvido e vivenciado ao longo daquelas semanas. Quando a gente recebeu Macy aqui, eu acho que alguns conheceram ela, é uma americana que apoia nosso trabalho.
Ela chegou para mim e falou assim: Gabi, eu já fiz parte de várias missões, mas eu nunca vi assim os missionários ficarem lá para conversar com as pessoas. Aí eu disse: a gente não somente vai, mas muitas vezes a gente se estende na escola dando abraço, ouvindo. Elas vêm compartilhar coisas com a gente que às vezes nunca compartilharam com ninguém. Eu lembro de uma menina que falou para mim que ela fez um aborto e não queria nunca que a mãe soubesse, porque senão a mãe ia ficar muito decepcionada. Então, a gente ouve histórias de muitas vezes de meninas que nunca abriram nada para ninguém, situações na família, enfim. E eu passei assim uns 40 minutos só tentando processar tudo aquilo, sabe? E quando você se expõe a tanto sofrimento assim, quando você se presta a se expor a essa realidade lá fora, ou aqui dentro também, às vezes, se você não tiver uma boa doutrina, se você não tiver uma revelação do caráter de Deus, você pode ficar muito abalado. A gente estava na África do Sul e a gente foi fazer uma escola. Hebe, acho que vocês conhecem, alguns conhecem. Hebe, a americana, ela estava comigo. E aí tinha Lizzie, que é a esposa do pastor Jacques, e outra moça. E o governo, quando apoiou o nosso trabalho, mandou a gente para as regiões mais rurais, porque queria que a gente alcançasse as meninas com menos condições, sabe? Para a gente abençoá-las com absorvente e tal. Então, a gente pegava assim 1h30, 2 horas de estrada, e chegamos nessa escola, em uma região muito, muito precária. E como a gente estava naquele ritmo de fazer escola, a gente achou que seria mais uma escola. Só que aquela escola, de alguma forma, existia uma carência que a gente não estava assimilando. Por quê? Começou 9 e pouca, era para 11 horas, está indo embora. A gente saiu de lá 12:30, porque as meninas vinham até nós para desabafar, para contar histórias. E as histórias que eu já escutei, você não quer ouvir, eu te prometo. E eu lembro que a gente descobriu, nesse processo de conversar com as alunas, que elas moravam nessa escola porque eram rejeitadas ou porque eram muito longe, e a escola não tinha água. Então, os meninos estavam muitas vezes recorrendo a bebidas alcoólicas porque era o único líquido que eles tinham acesso de beber, e não tinham água para nada. Eu lembro que a gente voltou dessa escola no carro, num silêncio sepulcral. Sabe quando tem 4 pessoas no carro e por mais de 30 minutos a gente não troca uma palavra, todo mundo assim, aí, assimilando tudo que a gente ouviu, tudo que a gente experienciou naquela escola. A esposa Lizzie, que é a esposa do pastor do ministério, ela chegou em casa. E ela, que está supostamente acostumada com essa realidade, porque ela é de lá, o pastor Jacques olhou para ela e falou assim: o que foi que aconteceu? Ela estava deprimida. E ela compartilhou a história de que eles não tinham nem água e as meninas moram na escola porque não tem para onde ensinar. Resumindo, a gente conseguiu se organizar para conseguir furar um poço naquela escola. O final foi feliz, mas ainda está sendo, né? A gente está trabalhando nisso. Mas o que eu quero dizer é que quando você se presta a fazer um trabalho social, a se envolver, a se expor à realidade que nós temos muito próxima a nós, não precisa ir para a África para conhecer, a gente tem isso muito próximo. Quando a gente se expõe a tanto sofrimento que outras pessoas vivem, primeiro você se sente extremamente impotente. Gabriela, você realmente acha que 1h30 de palestra vai causar algum efeito na vida de uma menina que viveu não sei quantos anos sendo abusada em casa pelo pai? Acho. Por quê? Porque eu sei que um toque da presença de Deus, e a nossa vida nunca mais é a mesma. Um encontro com a paternidade de Deus, e a gente pode ser totalmente transformada. Então, essa é a convicção que a gente caminha no TPM. Amém? Naturalmente falando, parece que eu estou colocando um band-aid em um câncer. Porque se você falar naturalmente, meninas que passam por isso precisam de anos de tratamento psicológico. E eu não estou desmerecendo a psicologia, é extremamente necessário. Mas eu sei que um encontro com a revelação da paternidade de Deus,
Uma vez que você é ensinado sobre o poder que existe em você liberar perdão pelas pessoas que te feriram, e a sua alma é sarada. Porque a palavra de Deus consegue acessar buracos que nenhum homem consegue. Amém? Então, quando você se presta a se envolver e se expor a essa realidade, você precisa ter uma doutrina muito bem firmada. Você precisa ter uma revelação da bondade de Deus muito bem firmada, porque senão você sai de uma escola como essa dizendo assim, meu Deus, mas se Deus é bom, por que Ele permite todo esse sofrimento? Quem já passou por esse tipo de conflito assim mental? Mas meu Deus, por que tanto sofrimento? Como é que nasce uma criança com leucemia? Como é que pode uma criança nascer com o cérebro pela metade? Sabe, tantas mazelas que a gente vê aí fora, e a cultura religiosa da nossa sociedade é colocar tudo na conta de Deus. Deu bom, deu ruim, deu chuva, deu sol, está tudo na conta de Deus. Então eu queria hoje aqui explorar um pouquinho com vocês essa teologia do sofrimento. Você está aqui? Talvez não seja uma mensagem de muito glória a Deus e aleluia, mas eu creio que vai ser uma mensagem de respostas para algumas pessoas aqui. E de refrigério para a sua alma. Talvez depois dessa reunião a sua perspectiva vai ser um pouco transformada, porque você vai entender como é que isso funciona na nossa geração. Amém? E nessa dispensação que nós estamos. Então, eu não pretendo exaurir, porque isso demandaria uma aula inteira do Rema. Mas eu quero pontuar alguns dos motivos do porquê que existe tanto sofrimento no mundo. E por que é que Deus supostamente permite que isso aconteça. Você topa embarcar nessa aula comigo? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 1. A gente vai ver o primeiro motivo do porquê tanto sofrimento. Lucas 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhes o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempos todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Sublinha isso na sua Bíblia. Porque a mim me foi entregue. Quem é que está falando isso? E ele continua, e dou a quem quero. Versículo 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a este servirás. Olha para mim. Esse aqui é o episódio de Jesus sendo tentado por Satanás no deserto. E essa passagem continua, e se você prestar atenção, para tudo que o diabo fala, que destoa da verdade, Jesus, ele rebate ele com a palavra, com a verdade. É assim que Jesus nos ensina a nos defender das mentiras que o diabo joga em nossa mente, sim ou não? Só que no versículo 5, quando o diabo fala que iria dar para ele todas as coisas, porque a ele foi entregue, Jesus não refutou isso como sendo uma mentira. Por que não? Porque não é uma mentira. Quando o diabo fala que ele tem todo o poder porque a ele foi entregue, é porque a ele foi entregue e é porque a ele pertence. Notícia verdadeira. O diabo é o Deus deste século. João capítulo 12, versículo 31, Jesus chama o diabo de príncipe deste mundo. 2 Coríntios 4:4, Paulo se refere a Satanás como o Deus deste século. 1 João 5:19, João fala que o mundo jaz no maligno. Então, o primeiro motivo de por que existe tanto sofrimento no mundo é porque nós estamos vivendo em um mundo decaído.
Agora, quando o diabo fala assim, porque a mim me foi entregue, quem foi que entregou para ele, gente? Adão e Eva. Então, vamos entender esse contexto a nível de legalidade jurídica. Deus, em sua soberania, porque ele é soberano, em sua soberania ele estipulou uma lei. E Deus não quebra com as suas leis. As leis que Deus estabelece o limita. Deus está limitado? Sim, pela sua própria palavra. Porque ele se estabeleceu uma lei, ok? Então, Deus, em sua soberania, construiu um grande condomínio. E nesse condomínio tinha casa, tinha árvore, tinha piscina, tinha quadra de tênis. Era um condomínio todo montado, perfeito para morar. Terminou o condomínio, pegou a chave e deu para Adão e disse para Adão: vai, domine sobre isso. Então Deus, em sua soberania, ele deu a chave da casa para Adão. E Adão e Eva, com a autoridade que lhe foi delegada por Deus, repassou a chave de mão beijada para quem? Para o diabo. Então, em sua soberania, Deus delegou ao homem e o homem deu para o ladrão. Aí o ladrão entrou no condomínio, cortou as árvores, sujou a piscina, bagunçou a casa toda e a gente fala que a culpa é do Deus que criou o condomínio. Faz sentido isso, gente? De quem era a responsabilidade de cuidar do condomínio? Do homem. E o homem falhou nessa responsabilidade. Então, a gente serve a um Deus legal. Ele é legal nos dois sentidos, porque ele segue uma legalidade. Amém? Então, a responsabilidade quando Adão deu a chave para o diabo e o diabo dominou sobre a terra, toda a criação foi afetada pelo pecado. Não somente a nossa comunhão com Deus foi afetada, porque a gente aprende isso, e quando o pecado entrou no mundo, criou-se uma divisão, um abismo entre o homem e Deus. A gente aprende isso, e Jesus é quem cria essa ponte, restaurando a nossa comunhão com Deus. Mas não foi só a nossa comunhão com Deus que foi afetada. Toda a criação, a natureza foi afetada pelo pecado. E eu vou te provar isso na Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Sublinha isso aí, escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora em dores de parto. Olha que interessante, Romanos nos deixa claro que a natureza está escrava da decadência. Então, tsunami, todo esse disfuncionamento criado na própria natureza, na temperatura, na função dos ventos, no mover dos mares, isso foi afetado pelo pecado também. Então, quando você vê um tsunami, você diz assim: nossa, a ira de Deus se levantou contra aquele povo. Gente, isso é herança do pecado que bagunçou toda a estrutura da criação. Os animais foram afetados. O nosso corpo decaído foi afetado. Então, quando uma criança nasce com leucemia, você vai dizer que é porque os pais pecaram e eles estão herdando esse pecado? Gente, o pecado bagunçou com o funcionamento do nosso organismo também. Faz sentido o que eu estou falando? Então, o que você precisa entender é que Deus está vendo, mas não significa que foi Ele que causou. Amém? Vamos colocar os pingos nos is e defender a integridade do nosso Deus.
Amém? Então, o mundo está sob influência maligna. O sistema financeiro está sob influência maligna. Guerras. A gente ouviu hoje mísseis no Irã. Você acha qual é o espírito que está por trás disso tudo? O espírito que impera neste mundo, que é o espírito do maligno. Amém? Gente morrendo de fome, etc e tal. Deixa eu dizer uma coisa. Na minha aula de geografia, na 7ª série do ensino fundamental, o professor de geografia me ensinou: nós produzimos alimento suficiente no mundo para toda a população mundial. Agora, por que é que tem gente morrendo na África de fome? Até aqui no interior de Sergipe. Por que é? É porque não tem alimento no mundo? É porque Deus não provê através do ciclo natural? Não, é pela ganância do homem. O homem é mau. Enquanto tem lugares onde estão jogando no lixo comida boa, porque não tem quem compre, ou então por motivos financeiros, existem outros lugares pessoas que estão passando fome. Aí é porque não tem comida no mundo? Não, mas porque a ganância do homem traz isso sobre a humanidade. Mas todo mundo coloca a culpa em quem? Em Deus. Fez sentido? Outro motivo pelo qual existe sofrimento no mundo. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Se você não tem esse versículo decorado, você vai decorar ele hoje, porque ele é um versículo chave para a nossa caminhada cristã. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da... E aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Provérbios capítulo 6, versículo 2. Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Deixa eu perguntar para você assim, mas você fala assim, mas Gabriela, não tem como eu falar, não tem como o fruto dos meus lábios serem doces se a minha vida está amarga. Como é que eu vou falar coisa boa se eu estou passando por um monte de dificuldade na vida? E se assim, hipoteticamente, e se a sua vida está amarga, por que você está falando coisas amargas? Se a ordem dos fatores for o inverso. Você diz que não pode falar doçura porque sua vida está amarga, mas e se a sua vida estiver amarga porque você não fala, porque você só fala amargura? Você só fala coisas difíceis, coisas ruins sobre a sua vida. Esse é outro motivo de por que você sabia que você é responsável por trazer sobre si sofrimentos que você mesmo passa? Aí vem outro fator. Não é nem na conta de Deus, nem na conta do diabo, é na sua conta. Aleluia pela palavra revelada, porque a gente assume responsabilidade por muita coisa. E é muito fácil, às vezes, só terceirizar a culpa. Mas a palavra revelada coloca a culpa na sua conta. Existem sofrimentos que nos sobrevêm porque nós nos causamos. A Bíblia deixa claro que a língua é o leme do barco da nossa vida. Tão pequenininho, mas tão poderoso, assim como o leme é um barco. Amém? Então, isso é uma questão que a gente tem que vigiar constantemente. E, Gabriela, o que é que você faz quando você está passando por situações que você quer murmurar? Morde a língua! Se for preciso, morde. Mas não fala desgraça sobre a sua vida. Mãe, quando você está no limite da sua paciência e o menino não te obedece, você já falou 10 vezes, usou todas as táticas, psicologia positiva, psicologia negativa, banquinho do não sei o que lá, coloca no canto e não funciona. Aí o que é que você desbraveja? Que menino desobediente! Uma desgraça um negócio desse, minha vida é um inferno! Deixa eu dar uma dica para vocês que são pais. Não confunda a identidade do seu filho com o comportamento dele. Ele está se comportando de forma desobediente, mas ele não é. Então, quando você repreendê-lo, você vai dizer: esse comportamento não combina com você, porque você é um menino obediente. Nem que seja pela fé, minha irmã, você vai falar bênção sobre ele.
Não combina. Então, quando você diz você está colocando uma sentença sobre seu filho. Eu não estou pedindo para você mentir que ele está se comportando bem e fingir, né, que é cega. Não, ele está tendo um comportamento ruim, mas o comportamento do seu filho não pode se confundir com a identidade. Porque, eu já vi muitos pais dizendo assim, meu filho, ele é tão tímido. A gente tem um testemunho desse. Edma fala, Brandon, eu posso falar porque eu era tia dos adolescentes, quando o Brandon, que é o filho do pastor Darren, do apóstolo Darren, estava entrando lá. Gente, eu não sabia a voz do menino. Eu estava lá mais de ano com ele. Eu não conhecia a voz de Brandon, porque ele chegava mudo e saía calado. Aí o povo chegava para Edma e falava assim, seu filho Brandon, ele é tão tímido, né? Aí ela falava, não, ele não é tímido. Ele só é mais quieto que os demais. Você está entendendo? Uma sutileza, uma sentença que as pessoas colocavam em cima dele, mas ela não acolhia isso. E ela falava, meu filho é intrépido, meu filho é ousado. E hoje em dia está Brandon pastoreando uma igreja, pregando na Guatemala, Brasil, Estados Unidos. Aquele menino que eu não conhecia nem a voz, sendo o líder do departamento com ele. Mas hoje em dia, a timidez dele foi suplantada pela identidade de Cristo, que foi reforçada pelos pais que ele tem. Você está entendendo o que eu quero falar? Então, guarde a sua palavra. Você, às vezes, vem para a igreja e pede e faz orações, se tranca no quarto, ora pela sua família, aí sai do quarto e começa a declarar que sua família não tem jeito, e que esse povo não tem jeito, é uma desgraça essa casa. É como se você passasse 2 horas na academia, malhando, pegando ferro, aí sai da academia e vai comer o McDonald's. Tá enxugando gelo, porque aquilo que você falou em fé, você cancelou depois com a sua língua frouxa. Entende isso? Então, querido, guarde, é por isso que a palavra fala, guarde a sua confissão. Que a sua confissão seja coerente com a sua oração. Vou falar de novo, que a sua confissão seja coerente com a sua oração, mesmo que a realidade natural não seja compatível ainda com aquilo que os seus olhos veem. Amém? Então a língua traz sobre nós sofrimento. Outro motivo, terceiro motivo pelo qual existe tanto sofrimento no mundo e porque a gente sofre, quebra de leis naturais. Simples assim. Nosso corpo, ele será glorificado, mas ele ainda não é. E até isso acontecer, a gente precisa respeitar os limites do nosso corpo. Sim ou não? Então, a pessoa passa o dia inteiro tomando chuvisco, passa o dia inteiro molhado, sem se enxugar, aí depois gripa no outro dia e fala que foi o diabo. Acho que o diabo fica assim, tudo sou eu, tudo sou eu. Gente, existem leis naturais que precisam ser respeitadas. Se você anos a fio come comida processada, come comida que não é saudável, que não nutre o seu corpo, e aí você vai colocar a culpa no diabo porque você não tem forças para fazer os afazeres da vida, não perca o foco, sim ou não? Então, respeita o limite do seu corpo, cuida do seu corpo. Você sabe que cuidar do seu corpo é uma forma de honrar a Deus. Porque se Ele lhe deu esse corpo e você não cuida dele, você está desonrando o presente que Ele lhe deu. Amém? A gente tem um exemplo muito forte no nosso próprio ministério, que é o apóstolo Bud. Apóstolo Bud é o fundador do Ministério Verbo da Vida aqui no Brasil. Assim, no mundo, né? Porque ele fundou aqui. E ele faleceu aos 65 anos. Muita gente que é contra a palavra da fé desceu a marreta nele, dizendo, pregou a vida inteira, cura divina e morre cedo. Porque 65 anos é uma idade que eu considero jovem. A partir dos 80 você já chega a ficar no lucro. Pelo menos é a minha percepção. E biblicamente, né, se fala isso também. Mas ele mesmo reconhecia a brecha que ele deu. Ele falava assim, irmãos, comer da mata, irmãos.
Irmãos, eu gosto de debochada, Coca-Cola. Ele mesmo, em sua humildade, e isso é um motivo de honra, ele admitia que ele estava quebrando leis naturais que davam acesso ao sofrimento chegar no corpo dele, ao ponto de ele falecer com apenas 65 anos de idade. Então, é um exemplo que nós temos no nosso ministério do que não fazer. Está comigo? Quarto motivo, colheita. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Você não é obrigado a semear, mas aquilo que você semeou, você é obrigado a colher, mesmo que você não queira. Ah, Gabriela, mas só que Deus não perdoa? Perdoa. Só que existem colheitas que Deus não vai revogar. Por exemplo, você está cometendo o pecado da fornicação. E aí a boizinha engravida. Aí você corre para o pastor dizendo: pastor, eu pequei, eu forniquei, eu transei com a minha namorada. Me perdoe. Aí o pastor vai dizer assim: ore e se arrependa, mas o bebê vai chegar. Deus não vai matar o bebê porque você se arrependeu do seu pecado. Tá entendendo? Então, existem sofrimentos em nossa vida que vêm por colheitas que nós mesmos fazemos. Olha aí outro fator que traz um grande senso de autorresponsabilidade. Vocês me acompanham? Então, qual é a colheita que você está fazendo sobre a sua vida? Palavras são uma forma de semeadura, porque palavras são sementes. Mas existem também atos, pecados, que trazem consequências. E isso é uma forma de atrair sobre nós sofrimento que não é a vontade de Deus para nós. O pecado é que nem compra a prazo. O prazer você desfruta na hora, mas a conta chega. Você compra aquele sapato bonito, no mesmo dia você está usando. Mas no fim do mês vai estar lá o preço para você pagar. Sim ou não? Então, não vale a pena se sucumbir ou se deixar levar por um pecado que vai trazer um prazer imediato, mas cuja conta e cujo salário é a morte. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. A gente viu 4 formas não exaustivas, não exauridas, um rol, números apertos, de um rol aberto de coisas que trazem sobre nós sofrimento. E sendo exposto a tanto sofrimento como nós somos através do TPM, a gente precisa lembrar e trazer à nossa memória o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. João fala: e vinha um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. John. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Diga aleluia.
O que nos sustenta diante de todo o sofrimento que a gente vê, que a gente assiste, que a gente tenta aliviar, é a convicção de que esse sofrimento, comparado com a glória que há de vir e se manifestar, ele é ínfimo, ele é insignificante, ele é desprezível, porque a glória que nos espera, diga aleluia, a glória que nos aguarda, ela é superior, ela é transbordante, ela vai superar qualquer tipo de memória, qualquer tipo de resquício de dor, de sofrimento, de angústia, de ansiedade. A gente descansa nessa certeza e nessa promessa. O nosso Deus, ele continua sentado no trono, ele continua sendo soberano e o justo juízo vai vir sobre aqueles que não compactuaram com as suas leis. Aleluia, existe uma promessa de alívio, meu irmão, que é seu, que é sua promessa para você e que é para mim. Então, quando eu vou para o TPM e a gente realiza essas palestras, eu preciso me lembrar que eu não estou dando um remédio que lida com o fruto do sofrimento. Eu estou dando um remédio que lida com a origem do sofrimento. A origem do sofrimento é o pecado que se estabeleceu no mundo. A origem do sofrimento é o pecado que nos afastou de Deus. Então, o primeiro remédio que eu preciso oferecer. É por isso que eu não consigo... Eu não estou dizendo que não é válido, não me entenda mal. Eu sei que... Eu estou falando para mim, eu não consigo fazer uma ação social dissociada do evangelho. Por quê? Porque eu estou querendo catequizar o povo? É porque eu sei o que funciona. Eu sei o remédio que vai na raiz do problema. Porque se você toma dipirona, você só vai perder o senso de dor. Mas o problema no seu estômago continua ali. Está entendendo? O evangelho é o remédio que vai na raiz do problema. Que é a separação do homem de Deus. Que é a depravação moral do homem por conta do pecado. Eu posso dar tratamento, ajuda, eu posso distribuir absorvente, que é o que a gente faz. E glória a Deus por isso, porque todo trabalho social tem que trazer um impacto na realidade de vida daquela pessoa. Mas eu sei que o absorvente não salva. Eu sei que o absorvente traz uma dignidade externa, mas a dignidade interna é a consciência da paternidade, da filiação de Deus. Aquela menina é filha de Deus. E se ela teve um pai em casa que não representou o pai do céu corretamente, ela precisa que alguém revele a ela quem o Deus dos céus é. Versículo 8, mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é na segunda morte. Meu irmão, pare de olhar para os lados e se comparar. Ai, porque fulano de tal vive essa vida depravada e está desfrutando de tanta coisa boa. Parece que tudo que eu abro mão pelo Senhor não vale a pena, não compensa. Não caia nessa falácia. Mesmo que a gente não recebesse um tostão da parte de Deus, já seria suficiente ter a nossa alma resgatada da morte. Não se compara, não olha para os lados. Ah, porque fulano vive sonegando imposto e está aí, indo para Miami. Enquanto eu estou aqui indo para a Praia do Saco nas férias. Glória a Deus pela Praia do Saco, com a sua paz, para dormir com a sua cabeça no chão, sabendo que a sua comunhão com Deus não foi afetada. Não se compara, Deus vê. Ah, mas parece que Deus está alheio. Deus não está alheio, Deus vê. E na hora certa, Ele virá. Mas dessa vez, Ele não vai vir como um cordeiro mudo e apático. Dessa vez, Ele vai vir como um leão. E Ele vai vir rugindo. E Ele vai vir para estabelecer
o seu reinado. Ele vai vir estabelecer a nova Jerusalém, onde não há pranto, não há choro, não há clamor, não há dor e não há morte. E eu estarei lá. Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Instância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.